Olá, muito bem-vinda a este módulo sobre planos de refeição e lanches. Na realidade, para mim, este tema está dentro de um tema ainda maior que fala sobre o planeamento. E eu costumo ouvir dizer que se tu não planeares o teu dia planeia-te a ti. Então, nós sabemos que o planear é realmente um dos maiores fatores de sucesso no processo de atingirmos os nossos objetivos. Também sabemos que normalmente quem planeia o seu dia, a sua vida, as suas escolhas, poupa tempo, poupa esforço e poupa dinheiro. Então, neste modo, nesta pequena conversa, vamos começar pelo plano de refeição e pelo plano dos lanches. O primeiro truque ou a primeira dica que eu te dou, se estiveres a trabalhar naqueles horários típicos de trabalho, é que tu possas tirar um pouco do teu fim de semana, tempo para realmente planeares, cozinhares e conseguires organizar uma marmita semanal. E essa marmita deve incluir as refeições principais e também os lanches. Este complemento e contemplar aqui os lanches vai fazer toda a diferença. Por exemplo, o que é que pode ser assim mais importante ou que salta à vista? É planearmos os acompanhamentos. Por exemplo, fazer tupperwares por porção de arroz, de massa, de legumes, de salada que esteja já lavada e separada. E isso já te vai ajudar imenso a conseguires ter algumas bases do prato. Portanto, consegues planear e ter organizado o acompanhamento, né? Pode ser o hidrato de carbono ou os hidratos de carbono, porque podemos ter, lá está, o arroz, a massa, batatas assadas, e é claro que eu te vou sugerir que comeces a tentar cozinhar, se ainda não o fazes, estes alimentos mais integrais. Por exemplo, o cuscuz, a quinoa, podem já estar cozinhados também e colocados em tupperwares, porque tu podes misturar, assim como as leguminosas. Teres feijão branco ou feijão preto, ou grão que tu queiras, ou feijão frade, para acompanhar as determinadas refeições. Então imagina o teu frigorífico repleto de tupperwares com porções individuais de semana, podes fazer apenas 5, ou se for um dia, se houver um dia diferente, só 4, não é? Imagina para o teu almoço no trabalho. E estamos despachados com a parte do prato, supostamente, dos hidratos de carbono, porque estamos então aqui a contemplar, quer seja os legumes, quer seja as massas. Portanto, estamos despachados com os hidratos de carbono. Na realidade, ainda podes contemplar aqui dentro dos hidratos de carbono a fruta. E podes ter tupperwares também daquela fruta que dura mais tempo descascada, ou nesse caso, podes, por exemplo, fazer a parte da fruta que te pode servir como acompanhamento também, ou pode servir então como sobremesa, e nesse caso fazeres essa preparação de véspera, de um dia para o outro. Depois temos que contemplar a proteína. E na proteína também vamos aqui, por exemplo, falar de lanches. Tu podes, por exemplo, cozer ovos para teres prontos para comer durante a semana. Podes cozer ao fim de semana 3, 4 ovos. Até os deixas com casca e depois, no dia anterior, descascas para eles serem conservados durante mais tempo. Mas, por exemplo, aqui a proteína. E podes cozer frango, podes cozer peixe, podes colocar, portanto, tens também o atum disponível, o salmão, podes fazer peitos de peru, por exemplo, ou peitos de frango, aliás, no forno e desfiar depois para teres a parte proteica. Obviamente, se tu gostares de bifes ou carne fria, qualquer que seja o tipo de carne, podes cozinhá-la de antemão, lá está, e tê-la também colocada em tupperwares. Porque a combinação, tu podes planear a combinação e com isso teres os tupperwares prontos. Mas caso haja à noite até um imprevisto, tu já tens ali outras possibilidades de combinação porque tens tudo separado por tupperwares. E eu sinceramente acredito que isto pode ser uma grande mais-valia. Imagina só, tu tens este tipo de organização. Eu acho que é o máximo, não é? E que nós nos sentimos realmente mais poderosas, mais focadas no nosso objetivo. Agora falta contemplarmos os lanches. Dei-te o exemplo do ovo cozido, não é? Também podes contemplar, por exemplo, ovos mexidos em vez de ter ovo cozido e aí fazeres de véspera, por exemplo, mas fora os ovos. Por exemplo, o queijo fresco, que é algo que também te pode estar ali colocado de parte como uma porção para o lanche. A fruta, atenção, se estás num processo de perda de peso, é muito importante percebermos que tipo de fruta e que quantidade de fruta podemos ingerir. A fruta, apesar de ser um alimento saudável, tem algumas delas bastante açúcar e deve ser consumida com moderação, ok? Depois podes adotar os iogurtes, que também falei deles no primeiro módulo, mas que é preciso escolher com muito cuidado. Podes ter efetivamente soluções que te ajudem a realmente ter de forma prática a possibilidade de levares contigo de casa na marmita
lanches equilibrados e que evitem que vás ao café ao lado do trabalho ou à máquina automática fazer escolhas menos equilibradas nutricionalmente. Então, o que eu te quero dizer hoje em relação a este módulo de planearmos as refeições e os lanches é, efetivamente, teres um pouco do teu fim de semana. Eu acredito sinceramente que 2 horas do teu fim de semana a fazeres várias coisas naturalmente ao mesmo tempo, dá para planear 5 refeições e deixares prontas. Acredito sinceramente que é o suficiente e que te vai ajudar imenso a manteres o foco nos teus objetivos. Mesmo, é super importante. Tem também atenção, por exemplo, lembrei-me dos frutos secos, deves ter as quantidades de frutos secos que vais levar para o trabalho já divididas. É uma sugestão minha, não leves a embalagem toda, porque temos tendência a comer mais quantidade do que aquela que é sugerida e suposta. Um punhado por dia é a quantidade certa para ti, tá? Não mais do que isso, não há necessidade. Então, tenta-te planear. Tenta realmente fazer este tipo de plano, tenta tirar meia hora para imaginares o tipo de combinações possível e depois as tais 2 horas, se te der jeito, ao domingo, mas planeado, não é? Para conseguires realmente ter o foco total, a certeza, lá está, a clareza também de que estás a cumprir, estás a conseguir, estás a manter-te motivada, porque às vezes chegamos ali ao final da semana mais cansadas, já com o espírito de fim de semana e temos mais vontade de relaxar um pouco aqui no nosso foco, mas lá está, se tiveres isto planeado, se tiveres isto planeado desde o fim de semana, há menos risco de te desfocares, porque tens lá tudo planeado, tudo organizado e acredita, vais sentir uma mulher ainda mais completa, mais realizada, mais capaz de chegar a todas as tarefas que nos são pedidas. Espero ter ajudado muito, espero que tenhas gostado também e fica bem, um grande beijinho para ti, espero ver-te no próximo módulo.